Olá, no Além das Montanhas de hoje a gente vai falar sobre o combate ao crime de maus tratos aos animais, que vai muito além de apenas agressão física, né? A falta de cuidados e o abandono também caracterizam maus tratos, e é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Para isso convidamos a nossa promotora de justiça de Contagem, que é a Anelisa Cardoso Ribeiro. Ela é autora de um livro publicado com o título A Proteção Jurídica dos Animais de Tração contra os maus tratos nos centros urbanos. Está conosco também aqui ao meu lado a advogada Maria Antônia Oliveira Cândido, que foi membro da Comissão de Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. E ainda a Val Consolação, que é ativista, presidente da ONG Vida Animal Livre e criadora dos projetos Castração Ecológica e a Lazão, né, que mantém cavalos resgatados aí, vítimas de maus tratos. Muito obrigada pela presença de vocês três aqui hoje na TVMP. Bom, eu queria começar perguntando para a doutora Anelisa, o que estabelece a lei contra maus tratos aos animais? Quais são os principais casos de maus tratos? Então, é um prazer, né? Uma honra estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite, Laura. E do lado de colegas, né? Protetoras, ativistas, porque eu acho que somos todas, né? Cada um na sua área, mas somos todas. Então, a proteção aos animais, ela veio, né? A partir da Constituição de 88, através do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Que reconheceu a senciência dos animais. A partir desse reconhecimento, a gente instituiu, né, no nosso país o princípio da dignidade animal, ou seja, a gente reconheceu os animais pelo seu valor intrínseco e não só como integrantes do ecossistema. A partir de então, a gente viu em 1998 a publicação da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605. No artigo 32 dessa lei, ela previu o crime de maus tratos, ou seja, ela concretizou esse valor constitucional. Nós temos maus tratos aqui registrados, né, no Ministério Público, nas polícias civil e militar, de toda a ordem, como você disse, né? Seja de agressões físicas, seja de deixar o animal preso em corrente. Tem muita gente que não sabe, mas isso configura maus tratos, né? Porque o animal não tem liberdade para exercer o seu comportamento natural. Nós temos maus tratos quando a gente deixa aquela comida podre lá para o bicho, né? Ou aquela água cheia de lodo, né? Então, muitas vezes a gente chega e fala, mas tem comida, tem água para o cachorro e ele está preso na corrente, mas tem uma beiradinha aqui de laje para ele se esconder da chuva e do sol, e às vezes a gente não consegue enxergar que isso também configura maus tratos. Para além dessas agressões, né? A gente também abandonar o animal na rua, eu não tenho mais condição, peguei o cachorro, não tenho mais condição de cuidar desse cachorro. Aí a gente vai lá e solta ele na rua. Isso também configura maus tratos. A gente também tem os maus tratos que a gente percebe muito com relação ao tráfico de animais silvestres, né? Esses animais muitas vezes são guardados em caixas, todos com as patas amarradas. A gente vê muito isso com relação aos papagaios, né? E infelizmente, até hoje, a gente tem o crime de manter em cativeiro, caçar, aprisionar animais silvestres, mas a gente não tem um crime específico com uma pena mais elevada para o tráfico de animais silvestres. E é isso que hoje, né, assim, os ativistas, os juristas que defendem o direito animal, os deputados, né, os legisladores que também estão nessa causa, é isso que a gente tem defendido. Já existe um PL para a gente criar o tipo de tráfico de animais silvestres, porque hoje, com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e o artigo 29, a gente não consegue uma punição adequada para que a gente previna novos crimes. Então, assim, o tráfico de animais silvestres hoje, ele é o terceiro, né, mais
dos casos, né, de tráfico. Então, a gente tem o tráfico de drogas, em primeiro lugar, o tráfico de armas e logo em seguida a gente tem o tráfico de silvestres, né? Porque compensa. Esse crime compensa. Então a gente tem a gente tem associações criminosas, sabe? E a gente tem uma rota de tráfico de silvestres que passa, infelizmente, por Minas Gerais. Com a riqueza da nossa fauna, né? Eu queria saber da Val, como é que é o trabalho da ONG Vida Animal Livre, né? Que é exatamente disso que nós estamos falando. Com que tipo de animais vocês trabalham? Com todos os tipos de denúncias. Também silvestres? Silvestres também. A gente tem um acordo, né? Parceria com a Asas e Amigos, que é do Dr. Marcos, que recebe animais oriundos do tráfico. E igual a doutora Ana falou, é muito triste, porque não tem penalidade. A pessoa pode até ser multada, ter uma multa, mas efetivamente você não vê uma punição adequada ao que a gente entende. Você pode matar uma onça hoje, você vai estar de acordo com a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que é muito branda. É raro da cadeia? Não, nunca dá. Né? A gente teve uma mudança recente com a Lei Sanção, né? Que é a 14.064, que houve aí uma mudança para os animais domésticos. Mas o que a gente queria, mas a gente está falando de um congresso altamente ruralista e que defende, infelizmente, exatamente. Então a gente tem que ter um olhar também para como que os nossos deputados estão votando essa causa ambiental, essa causa animal. Isso é muito importante, da gente cobrar do legislador a competência que é deles para mudar essa legislação. Inclusive, é uma pauta de incluir na lei sanção a questão dos cavalos. Eu mexo diretamente com cavalos, muito. E a gente sempre fala, né, que a nossa defesa não é contra o carroceiro, é a favor do animal. Porque não existe, você não consegue ter a carroça, né, sem ter a situação dos maus tratos. É igual a vaquejada, né, que foi considerada inconstitucional e rapidamente tiveram uma PEC lá e colocaram. Então, quando é a favor deles, na cabeça do agronegócio, da bancada ruralista, a gente tem uma briga muito grande. Por isso que muito se falou da lei sanção na época, porque só cães e gatos, porque é um começo. A gente ainda tem um grande espaço, temos grande espaço para dar. Então, vamos começar com o que a gente consegue, para depois a gente ir aprofundando isso. Mas a gente lida com todo tipo de situação de maus tratos. E a ONG recebe animais vítimas de maus tratos, né, como os cavalos, e animais silvestres também, ou não? Silvestres a gente encaminha, né, para Asas e Amigos, que é parceiro da instituição. Os cavalos, a gente tem um abrigo, que chama Projeto Alazão, lá em Itatiaia Sul. Hoje a gente está com 60 animais, todos oriundos de maus tratos, de carroça, abandono, animais doentes, animais machucados. E a gente já está no limite também, né? Então a gente está com 60 animais, a gente coloca esses animais, a gente cuida, trata e coloca esses animais para adoção responsável para que eles não voltem mais para essa situação que a gente retirou. Então é uma adoção responsável, a gente faz uma entrevista, a gente vai até o local para onde esses animais estão. E é isso, é todo dia uma luta para que esses animais tenham defesa. Os animais domésticos, os silvestres, toda forma de vida. A minha ONG já resgatou 61 bois e vacas numa situação de que eles iam ser abatidos e a gente conseguiu juntar, pegar todos esses animais. E muita gente questionou isso, né? 61, o que você vai fazer com vaca? Hoje, infelizmente, eu não como carne, mas, né, tem as pessoas que não entendem isso e falam, mas o que você vai doar? Eu falei, sim, doar para que eles tenham uma vida digna e que morram de velhice. Então, a defesa nossa é toda forma de vida. E a gente sempre fala, né, tudo que vive quer viver. E isso é muito importante. Doutora Maria Antônia, como é que a OAB atua na proteção dos animais, né? Que casos que a OAB já recebeu? Ela recebe vários casos de denúncias mesmo de animais de maus tratos, abandonados em casas que os proprietários não se encontram lá. Então, vai uma comissão, uma parte de uma comissão lá para resolver resgatar esses animais
e tem um trabalho bastante atuante. Eu atuei um certo tempo nessa comissão, mas depois eu tive que me ausentar porque eu estava debruçada sobre a minha dissertação de mestrado, que é exatamente sobre o direito dos animais, como eu te disse anteriormente, né? Então, esse trabalho é um trabalho de denúncia mesmo, de programas que possam, de proteção a esses animais. E a sua tese? Me conta. A minha tese é uma coisa um pouco que as pessoas acham um pouco até assim, uma certa perplexidade, meio ousada. Porque eu entendo o seguinte, como hoje as famílias são multiespécies, nós temos várias famílias formadas pela espécie humana e não humana, então quando tem alguma demanda, os julgados eles tomam muito de empréstimo o direito de família. E eu acho que nem sempre ele consegue satisfazer essas demandas. Então eu acho que seria interessante que se criasse um novo ramo do direito com princípios próprios, que eu, na verdade, declinei na minha dissertação, com princípios próprios para que se tenha um direito de família multiespécie. Seria uma inclusão desses animais, aí ter uma legislação própria, um olhar específico para eles. Assim como se fala da família, né, maus tratos ao idoso. Exato. Ou à criança, né? Exatamente. Também aos animais, já que eles estão no seio da família. Eu até queria fazer uma proposição aqui, eu não sei o que as doutoras vão achar. Eu acho que a grande questão dos maus tratos dos animais é realmente a questão do abandono. E falta, na verdade, também um programa de orientação, é uma questão cultural, né? Nós ainda temos aquela visão antropocentrista, que o homem é melhor e a espécie é melhor do que todos. Mas uma coisa que eu acho muito importante de se discutir também, não exatamente nesse momento, é a questão da vivissecção, que é o uso de animais para experimentos, que é uma questão muito emblemática, né, e polêmica, que para mim constitui o maior dos maus tratos em relação a esses animais. Se não me engano, eu ouvi uma notícia hoje sobre uma votação no Congresso da proibição do uso de animais para experimento. Seria maravilhoso, porque tem uma lei que minimizou, que é chamada Lei Arouca, né? Exata, que minimizou essa questão desses experimentos, mas que ainda não resolve a questão. Nós, por exemplo, tem um filósofo australiano, que é Peter Singer, que a questão é a seguinte, ele vai chegar no seguinte, a questão é todo mundo ser vegano, nem é vegetariano, é vegano. Agora, quando isso vai acontecer, é uma coisa que não se pode precisar, obviamente. É um trabalho muito lento, de formiguinha. Eu tento acreditar que isso é uma coisa evolutiva mesmo, né? A partir do momento que a gente vai criando consciência do direito dos animais, né, que é uma coisa recente, instituída na nossa legislação, isso passa a ser natural. Doutora Anelisa. E é importante, né, isso que a nossa colega da OAB falou, porque assim, a gente já tem formas alternativas de se ensinar a medicina que não por meio da crueldade com os animais, né? A gente tem obras que, salvo me engano, o Dr. Tiago, que é até professor da USP, ele fala sobre isso também. A doutora Vânia, que também é professora da USP, eles falam sobre, sabe, assim, essas formas alternativas. Assim como, né, com relação aos cosméticos que a gente tem combatido, né, o teste em animais. Ainda bem que hoje as pessoas já começam a ler os rótulos. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente fala, né, Val? Tipo assim, não, eu sou contra os maus tratos, mas na hora de comprar um shampoo, a gente não olha o rótulo e vê lá se tá livre de crueldade animal, né? Você tá dando seu aval, muitas vezes. Exatamente. Então, assim, a gente precisa trazer a prática para o nosso dia a dia. Muitas vezes é difícil da gente falar com as pessoas assim, ou das pessoas falarem, nossa, mas eu não consigo ser vegetariana ou ser vegana. Mas se a gente reduzir, faz a segunda sem carne ou a terça sem carne, aos poucos a gente vai conseguindo reduzir o consumo, porque de fato, né, a gente, salvo me engano, a gente inteirou 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, se a gente pensar isso, assim, para a gente consumir carne de manhã, de tarde, de noite, então, café da manhã, almoço e janta com carne, de fato, a gente não tem animais suficientes, né, que deem conta. E aí a criação dos animais de produção, eles acabam sendo de forma muito degradante, né? Então, assim, é uma coisa que a Val falou, que é muito difícil da gente enfrentar,
porque a gente enfrenta uma indústria muito poderosa, né, com relação aos maus tratos aos animais de produção. Então, assim, a gente vê as galinhas, né, criadas em granjas, então a gente vê a debicagem dessas galinhas, o que é isso? Cortar o bico delas, porque elas ficam tão estressadas que elas começam a se picar. E o bico das galinhas é cheio de terminação nervosa. Então, a partir do momento que você corta, assim, elas passam uma vida de dor, né? E uma vida numa gaiolinha que é do tamanho delas, sem poder ciscar, sem poder exercer as atividades naturais. Os porcos, a mesma coisa. Né? Eles vivem em gaiolinhas pequenas, têm os dentes lixados, porque de estresse para eles não comerem os rabos deles. Né? Então, assim, quando a gente não reduz esse consumo ou consome de forma consciente, a gente viabiliza esse tipo de tratamento. Por quê? Porque você precisa produzir muito para dar conta de atender a todas essas... a esse hábito alimentar, né? Então, eu acho que a gente precisa não só falar que a gente é defensor dos animais, a gente precisa começar a colocar isso na prática do nosso dia a dia. E essas campanhas educativas de conscientização o Ministério Público tem? A gente faz muitas campanhas em parcerias com as ONGs, com a OAB. A Val falou aqui do Dr. Marcos Mourão, né, que é um grande parceiro nosso, que na ONG Asas e Amigos, que ele recebe esses silvestres, seja vindos do IBAMA, para ajudar na ressocialização. Então, a gente tem não só campanhas educativas, como o Ministério Público tem, apoia financeiramente mesmo, através de TACs, né, através de projetos como o chamamento do bicho, que é um projeto da Coordenadoria de Defesa dos Animais, para dar suporte financeiro, né, para essas ONGs, porque a gente sabe o aperto que eles passam. Falando como é que está Minas em relação aos crimes contra animais e também na defesa dos direitos deles. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje discute os crimes de maus tratos aos animais. E aí eu pergunto para a doutora Anelisa sobre o trabalho da Coordenadoria de Defesa dos Animais do Ministério Público de Minas, que é pioneira, né? Exatamente, Laura. Eu falo com muito orgulho, né, do Ministério Público de Minas. A gente tem tido um feedback muito bacana, né, de outros estados, de outros ministérios públicos, diante da atuação do Ministério Público de Minas, que desde 2011, né, em 2011 foi criado o Grupo de Defesa, o Grupo Estadual de Defesa dos Animais, que evoluiu, né, ao longo desses anos, diante do aumento do número de demandas que chegam, né, ao Ministério Público e à Coordenadoria, evoluiu para a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais. Eu brinco, né, eu e a doutora Luciana Imaculada, que é a coordenadora, eu coopero lá desde 2014, e a doutora Luciana é a coordenadora da SEDA, né, hoje SEDA. E a gente brinca que a gente tem demanda de abelhas a elefantes, né? Então, assim, as demandas de maus tratos e de atuação, né, do Ministério Público, elas variam muito, né? Então, citando abelhas, né? Que tipo de demanda então, que você recebe? Por exemplo, agora em Brumadinho, né, após o desastre, né, o crime ambiental de Brumadinho, a gente teve uma queda, assim, uma mortandade de muitas abelhas, que são agentes polinizadores, né? E aí, isso começou a desencadear vários outros problemas, né? Então, chegou pra gente essa demanda de, olha,
como que a gente vai fazer para repovoar a região com relação às abelhas, né? Elefantes, a gente teve um caso, né, da Maia e da Guida, que eram elefantas que oriundas de um circo e que ficaram presas depois, né, que esse circo foi extinto e o advogado desse circo mantinha essas elefantas presas à corrente em um sítio. E foram anos de luta, né, para tentar viabilizar um acordo e por fim a gente conseguiu para mandar essas elefantas para um santuário. A gente tem muitas denúncias. Fora do país? Não, é Mato Grosso, Mato Grosso. Tem o Santuário de Elefantes aqui Então, no assim, Brasil. esse caso foi um caso que nos trouxe muita tristeza, mas muita alegria quando a gente recebeu o vídeo delas sendo soltas lá no santuário. Uma delas recentemente veio a falecer, mas assim, de velhice, né? Pelo menos ela teve dignidade, Durante né? o tempo da vida. Exatamente, ela morreu com dignidade, vamos dizer assim, né, meninas? Doutora, a senhora falou das abelhas e agora eu gostaria até de fazer uma colocação. Porque quando se fala em maus tratos em animais, a gente está sempre pensando nos animais vertebrados, né? E já, então aí já é uma vertente que também fez parte aí dessa questão dos maus tratos. Muito interessante isso. Que outros tipos de maus tratos a animais você tem informação? Conta pra gente. Eu acho até dos próprios tutores, piercing em animais, tatuagens em animais. E eles, sim, eu acho que muitas vezes eles não dão ao animal a disponibilidade de tempo necessário, porque o animal tem que gastar energia, né? Não adianta você colocar num cubículo e falar que você tem um pet, não é por aí, né? Então, eu acho que tem que haver uma orientação. Para você ser tutor de um animal... tratar o animal com coisas que você faz a você mesmo, Exatamente. tipo piercing. Tem uma frase que eu achei muito interessante do Reagan, que ele diz o seguinte... o animal tem não só a biologia, mas a mesma biografia que os humanos têm. Eles têm a biologia, nós temos a nossa biologia, e eles têm também a biografia, assim como nós temos. Então, existe ali um ser, né? Um ser senciente, como a doutora falou ali, que é capaz de ter prazer e também de ter, né, alegrias, exato, fome, frio. Tem muita coisa que eu acho assim desproposital que se vê, né? Por exemplo, essa questão que eu coloquei aí, animais que ficam exaustivamente trabalhando, né, em circos. Agora, graças a Deus que essa questão foi minimizada, né? Em Minas, a gente... O problema das carroças, né? O problema das carroças. Das charretes, que é muito comum em cidades turísticas, né, Val? Principalmente Já que você faz o Minas, trabalho, né, específico. Eu fiquei muito feliz de saber que lá em cavalos. Tiradentes já está terminando essa questão. Como é que tá? quiser. Conta pra gente, Val. A gente tem conversado já com os charreteiros e com o prefeito e a proteção animal da cidade. Então, a gente fez várias reuniões, fizemos 4 reuniões e já chegamos ao acordo que as charretes vão ser retiradas. A prefeitura, os charreteiros, né? E é uma luta que eu falo que é da causa animal do Brasil inteiro, que a gente recebe demanda. Tiradentes é uma cidade histórica, é uma cidade que recebe muito turista do mundo todo, não é só daqui, é o mundo inteiro, Tiradentes. E toda vez que passa alguém lá, igual eu recebi uma denúncia de uma pessoa de Fortaleza que estava em Tiradentes, falou assim, vocês prestaram atenção, se isso aqui está normal, essas charretes aqui? Eu falei assim, infelizmente, por enquanto, ainda é normal, mas já existe aí um projeto para a gente poder mudar, né? Eles vão continuar trabalhando com turismo, mas de uma forma correta, sem o abuso de uma vida, né? Uma vida que está ali, né? E não está ali por escolha, né? Está ali por proposição do ser humano. Isso é igual, né, o antropocentrismo, achar que nós humanos somos melhores que outra forma de vida. Tem gente que critica a nossa forma de pensar, somos criticados todos os dias, mas sentimos dor, sentimos frio, sentimos medo, o animal da mesma forma. Sente dor, sente frio, sente fome. Então, e a gente agora, só abrindo um parênteses, a gente está chegando numa época do ano que é péssima para os animais.
que é o final do ano, festas. Os foguetes. Além dos foguetes, o abandono. As pessoas viajam e abandonam seus animais nas ruas. Os foguetes, eu acho que as pessoas ainda têm dificuldade de compreender, né? A dor e o mal que causa aí não só para o animal humano, o humano e o não humano, Exatamente. né? Porque as pessoas idosas, os autistas, as pessoas têm mais sensibilidade. Eu acho que quando atinge a gente é mais fácil da gente Exato, compreender, que também quando deve você tem atingir as alguém outras espécies. dentro do seu seio familiar que sente, né? Pessoas autistas, idosos, principalmente, né? Que são os que causam mais impacto. Mas eu tenho muitos animais, eu tenho 4 cães, 5 gatos, né? Então, eu sei, tem 7 anos que eu não passo final de ano que não seja na minha casa por causa dos meus animais. Né? Porque você tem que estar lá com cuidado específico, porque eu tenho uma cega que ela pira, ela quase entra em colapso, e tem muito óbito nessa época do ano. Os animais Quando a morrem. gente pega um animal para criar, a gente tem que ter essa Você tem que ter consciência, essa né? consciência. Do cuidado, como se Tem fosse um agora a filho, lei, né, como que se foi aprovada, né? Acho que o prefeito sancionou para que Evitar aqui em isso. Belo Horizonte evite. Só que é difícil, porque tem a fiscalização e a prefeitura pode fazer fogos sem estampido, beleza. Mas seu vizinho, o seu. Então a gente existe o projeto de lei em Brasília, até o deputado Fred Costa, que está propondo, para que as fábricas Se não mudar a produção. Exato, dos não adianta, fogos. você não vai conseguir. Porque não tem como, humanamente impossível essa fiscalização. Origem, né, na causa. Doutora Annelise, é uma questão de consciência e de evolução, né? Assim como os fogos, você pode passar a produzir sem que produzam barulho. O uso de charretes, né? Pode ser trocado por tuk-tuk, por transporte elétrico, né? Que em outras cidades já é usual. Como é que está se evoluindo essa mudança? Então, como a Val disse, né, e a Maria, a gente tem conseguido, né, devagar e sempre, né, mas é uma luta aí de anos, a gente vem conseguindo evolução na legislação, né, e a partir disso a gente consegue avançar, seja no setor jurídico, seja, né, nos outros setores de consumo, como a gente falou aqui, questão de cosméticos, já a proibição, né, de testes em animais. Então, a gente tem, em Minas, a gente tem a lei 22.231, confundi com a 21.970. A 22.231, que recentemente foi alterada para a inclusão do parágrafo 1º, que reconheceu a senciência animal e entendeu os animais como sujeitos de direitos despersonificados. Ela é uma lei estadual? Ela é uma lei estadual. Nós estamos à frente dos outros estados? Com certeza, né? Para além da 22.231, que foi essa lei que estabeleceu, ela tipifica a questão dos maus tratos, né? Mas não esgota, então o rol não é taxativo, ele é exemplificativo. Ela aumenta as multas, né? Para as questões referentes aos maus tratos, porque, infelizmente, né? Precisa doer no bolso. A gente tem, né, a gente teve anteriormente a 21.970, que trouxe, né, assim, a questão do controle ético populacional de cães e gatos e também traz normas de proteção e guarda responsável. Então, a gente tem um arcabouço legislativo em Minas muito importante que subsidia, né, não só o Ministério Público, como a OAB, como as ONGs, para que a gente possa enfrentar esses problemas, né, com base legal, além da base principiológica que eu já te falei, que vem da Constituição, né, do artigo 225, parágrafo 1º. Então, assim, a gente tem visto essa evolução, né, agora com relação aos animais de tração. Belo Horizonte proibiu o uso dos animais de tração, né, mas aí por um largo espaço, que seriam de 10 anos para a gente fazer a transição. Já existe um movimento. E estabelecendo até lei trabalhista, né? Para o período, né? que esses cavalos vão ser usados, né? Para tração. Exatamente.
E a entidade, né, a sociedade civil organizada também já tem buscado reduzir esse prazo. Então, a gente já teve audiência pública na Câmara dos Vereadores para tentar diminuir esse prazo de transição, né, sem afetar tanto, né, os seres humanos que também estão ali, né, conduzindo as carroças, mas também não penalizar demais os animais, né? Então, a gente tem que tentar conciliar, né, assim, tanto o bem-estar dos animais quanto a dignidade humana. Uhum. Nós temos também uma lei que é a Lei Sanção, não é isso? Importância disso, Maria. Eu acho que, não em razão da lei, mas a doutora como ministra, como promotora, membro do Ministério Público, para entender o que eu quero dizer. A questão da penalidade no Brasil ela é muito frágil, não é? Porque existem muitos mecanismos atenuantes, não é? Então, uma lei que passa para 5 anos, eu até hoje já vi vários casos de pessoas que foram presas, mas que não ficaram lá nem 2, 3 dias, ficam 1 mês, porque essa lei o que não está atingindo a finalidade, que deveria ser pedagógica também, punitiva, né, expiatória, mas não atinge por causa do sistema criminal brasileiro, da legislação brasileira penal. O que seria preciso modificar? Eu acho que deveria... Acho que a lei todo estabelece, sistema, né, a punição, mas o sistema privilegia. Né? A gente fala que assim, esse aumento de pena que teve no crime de maus tratos do artigo 32, que veio com a Lei Sanção, em decorrência, né, de um caso trágico que a gente teve aqui, ali perto de Confins, de um pitbull que teve as 2 patas decepadas, né, pelo agressor, como retaliação, digamos assim, né? Então, isso causou tanta indignação, assim, a gente já vinha num movimento para tentar aumentar a penalidade com relação aos maus tratos. E isso, eu falo que infelizmente a gente teve esse caso trágico como a cereja do bolo, mas esse mártir, né, ele serviu para que a gente pudesse aumentar essa penalidade. Mas esse aumento de penalidade só veio para cães e gatos. Então, por exemplo, se a gente encontrar um cavalo nessa mesma situação de penúria, a gente tem uma baixa pena. E aí a gente não consegue, como disse, né, a colega do OAB, a gente não consegue, a tempo e modo, punir e prevenir novas ações, né? Como eu disse, com relação ao tráfico de silvestres. Então, hoje, né, como a Val disse, é melhor que a gente tenha tido essa alteração da Lei Sanção, né, que houve esse aumento de pena, do que nada. Mas a gente tem que continuar lutando para que esse incremento atinja os maus tratos a todos os animais, e não só os cães e gatos. E quais são as propostas para isso que estão aí, né, sendo discutidas? Acho que a Val vai poder falar melhor que eu, porque ela acompanha de perto, né, os nossos deputados aí da causa animal. Val. Não, na questão da lei sanção já tem um adendo para colocar cavalos também. Né? Existe, né, um projeto de lei para que os crimes ambientais de animais silvestres também aumente a pena, que é uma vergonha o país ainda ter essa lei, a 9.605, essa pena tão branda. Mesmo que a multa, às vezes, ela é alta. A gente sabe como a nossa e fauna é rica, variada e cobiçada, né, por traficantes. É muito comum, infelizmente, você vê casos trágicos de pessoas matando onça no Pantanal. Paga lá uma multa de 20 mil, 30 mil. E essas pessoas que fazem esse tipo de caça, né, essa tragédia humana, porque é uma tragédia ambiental, humana, porque quem mata uma onça, qualquer outro tipo de animal, eu nem sei, né? Acho que tem que nascer de novo a evolução também, né? Tem que participar da evolução. Então, a gente tem que fazer essas alterações. Já existe Brasília, existem vários projetos de lei. O problema todo é que você precisa trabalhar isso em conjunto com pessoas que, às vezes, não estão tão interessadas. Então, aquela velha negociação, aquela conversa, mas agora, em 2023, a bancada animal aumentou bastante. Então, nós chegamos com mais força
no Congresso. A possibilidade, A possibilidade de mudança na causa animal para os animais de todas as formas, todas as espécies, é real. E a gente está lutando por isso. Olha para você ver, só para a gente ter noção, né? O artigo 29, que é esse de caçar, manter silvestres em cativeiros, matar, a pena de 6 meses a 1 ano. É né? muita... Então, esse projeto que a Val falou, que é o do tráfico, né? De tipificar Hoje como é... crime o tráfico de silvestres, né? Para trazer uma pena mais justa. Né? Para que a gente não tenha essas rotas de tráfico de silvestre. E não precisa ser no Pantanal, não. A gente vê aqui em Minas, né? Muitas onças pardas, assim. Sim. A partir do momento que a gente avança sobre a vegetação, né? E eu falo isso porque quando eu trabalhei lá em Caeté, a gente tem a Serra do Gandarela ali, né? E a gente tem um projeto grande de mineração da Vale, que é o projeto Apolo, que avançaria ali pela Serra do Gandarela. E a gente já tem muitas onças pardas que estão chegando no meio urbano. Nova Lima para a gente ver, né? Vamos falar sobre isso no próximo bloco do Além das Montanhas? A gente vai para o intervalo e voltando falando desse impacto sobre a vida animal, desses crimes ambientais. Aguarde. Neste último bloco do Além das Montanhas, que debate os crimes de maus tratos aos animais, vamos falar um pouco mais sobre os crimes ambientais que estão impactando a vida desses animais, né, doutora Anelisa? Exatamente. Como a gente estava, né, falando no bloco anterior, o avanço, né, seja da urbanização, seja da mineração, né, seja de outras atividades que suprimem o restante das nossas matas, em especial aqui no nosso entorno, Mata Atlântica, Cerrado, eles acabam impactando na vinda desses animais para a nossa área urbana. E a gente viu isso com as capivaras da Pampulha, a gente tem visto isso com algumas onças pardas que têm aparecido, né, pelos condomínios aqui em Nova Lima. Como eu disse, quando eu trabalhava em Caeté, a gente teve um caso, né, de uma onça parda, ou uma, ou várias, não sei, que estava atacando os galinheiros, né, em busca de comida. Por quê? Porque a área delas, né, de sobrevivência vinha sendo cada vez mais reduzida, cada vez mais dizimada. Pela urbanização. Exatamente, né? Ou por outras atividades, como atividade minerária. Impacto, né, das mineradoras, não precisa nem ser por desastre, né? Pela própria atividade. Não, pela própria atividade, né? Então, assim, a gente tem uma redução muito grande dessas áreas ambientais, das nossas áreas de floresta e de cerrado, e esses animais acabam migrando para o nosso meio. Então, hoje a gente tem que aprender como lidar com eles, né? Morcegos, também a gente vê, e aí, assim, a gente acaba vendo, agora, um ou outro caso de raiva, a varíola dos macacos, né? E as pessoas, o que as pessoas fazem? Elas matam esses animais, achando que eles são os culpados, né? Ou elas ligam para os órgãos como o IBAMA, como as ONGs, e pedem para a gente ir lá retirar o animal, né? Mas não existe isso, é a gente que está retirando o habitat natural dele, então a gente tem que aprender a conviver de novo com eles, né? Os coatis também, ali nos condomínios, Parque das Mangabeiras. Por quê? Porque a gente invadiu o espaço deles, né? Então, o ser humano, ele precisa de entender que o planeta Terra é de todas as espécies. Nesses casos, assim, a Promotoria de Defesa dos Animais atua em conjunto com a Promotoria de Crimes Ambientais, né? Sim. A coordenadoria, né, a SEDA, Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, ela é, como eu poderia dizer, um braço do CAOMA, que é o Centro Operacional de Apoio, né, aos Promotores de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. Então, dentro do CAOMA, a gente tem vários braços, né? A gente tem as coordenadorias regionais
das bacias, como a gente tem da Bacia do São Francisco, do Velhas e Paraupebas, do Rio Doce. Então, todas essas coordenadorias que fazem parte do CAOMA, né, dentre elas a Coordenadoria de Defesa dos Animais, elas atuam em conjunto. E isso é muito importante para a gente conseguir atuar em todas as frentes e não atuar de forma isolada, né, assim, só na defesa dos animais, ou só na defesa da água, ou só na defesa, né, da mata. Então, assim, eu falo que o Ministério Público de Minas, ele tem uma estrutura invejável de defesa do meio ambiente. E o meio ambiente é tudo isso, né? Os animais, exatamente, nós, as águas, as árvores. Exatamente. Então, a gente pode, né, dormir com a consciência tranquila de que o Ministério Público de Minas, em termos de defesa ambiental, ele está muito na vanguarda, né? A coordenadoria, só te interrompendo, a coordenadoria, né, da defesa dos animais, salvo me engano, é o único Ministério Público do Brasil que nós temos essa coordenadoria e que muitos outros ministérios públicos vêm aqui para conhecer a nossa estrutura, vêm aqui para conhecer o nosso trabalho, para a gente tentar replicar isso em outros estados. Que tipo de demanda que pode ser trazida à Promotoria de Defesa dos Animais e como é que as pessoas podem fazer denúncias? Olha, a coordenadoria, ela atua sempre em parceria com o promotor natural, que é o promotor da cidade. Então, todo tipo de demanda referente aos maus tratos aos animais, elas podem ser trazidas à coordenadoria, seja pelo e-mail, que é seda@mpmg.mp.br, pela ouvidoria do Ministério Público, eu não sei o link de cor agora. Mas tem o telefone geral do MP, que é o 127, que, né, pode encaminhar a pessoa para a área que ela precisar. E a partir do momento que essa denúncia ela chega, né, ela é avaliada, encaminhada para o promotor natural e juntamente com ele ela vai ser trabalhada na coordenadoria. Então, todo tipo de demanda do Estado de Minas referente a maus tratos, como a gente disse que não é só a agressão, né, a todo tipo de demanda, ela pode ser trazida para a Coordenadoria de Defesa dos Animais. Maria Antônia, na OAB, como é que as pessoas podem levar as demandas? É uma coisa denunciar? mais direta, não há muito protocolar. Então, é chegar lá, denunciar, tem a presidente, que ela vai... Pessoalmente, na sede da OAB? Minas? Pode ser na sede, pode ser também, como ela falou, por e-mail, mas normalmente é pessoal. E ali ela vai distribuir de acordo com aquelas pessoas que estão engajadas nesse projeto, para que possam ser tomadas as decisões necessárias, ou o resgate do animal, ou a intervenção da polícia, enfim, tudo aquilo que é necessário para a proteção desse animal. E aí uma instituição aciona a outra, né? Exato. Tem a delegacia especializada Tem, aqui hoje também. tem na Carlos Prates, né, que funciona? Não, ela está na Bernardo Guimarães, 1571. Mudou? A DEMA. 181? Ah, É 181? Não. Você lembra o número? Lá eles não atendem. Se você quiser fazer uma denúncia de maus tratos a algum animal, pessoalmente, você pode até fazer anônimo, que é 181. Mas se você quiser que seja mais célere, é ir na DEMA, que é a Delegacia Especializada de Meio Ambiente, lá você faz a denúncia pessoal. Bernardo Guimarães, 1571. Delegacia de Polícia Civil para abrir a exclusiva investigação. para a questão dos animais. Para uma ação imediata. 190, PM atua. Se for flagrante, sim. Você pode ligar 190 que eles vão até o local e verificar a denúncia. Então a delegacia ela mudou, ela era no Carlos Prates, né? Na Piratininga. Já tem um tempinho que ela está lá. Já tem uns 4 anos. Funcionários. Bernardo Guimarães, 1571. Val, e como é que a ONG atua diante de denúncias? Quem pode, né? A gente atua quais são os como... canais para denúncia? A gente é um canal, né, de acesso aos canais oficiais, porque nós não temos poder de polícia. Eu sempre falo isso, eu não consigo... A denúncia está aqui o tempo todo. Enquanto eu estou aqui, chega a denúncia. Já tem vários aqui que eu já olhei. E quando o caso é mais grave, aí eu falo, não, tá aí, você tem que ir pessoalmente, né, até a delegacia, fazer, né, essa denúncia e pedir o apoio.
Se for muito grave, chamar o 190 e aguardar para que sejam tomadas providências. O trabalho da ONG Vida Animal Livre, né? Sim. Ou ajudar, né? Pode nos ajudar. Participar, ser voluntário, pode? Pode. A gente tem nosso Instagram, que é Vida Animal Livre, tudo junto. A ONG hoje a gente tem um projeto que é o projeto de castração ecológica, que a gente foca, nós não temos abrigo. Né? Então é muito importante, não quero ter abrigo, não pretendo ter. Nosso trabalho é com educação, né? Pós-responsável, eu dou palestra em escolas, eu viajo falando sobre a questão do meio ambiente, a importância, né? A educação não é piegas, é o que vai salvar a gente. Então, é muito importante a gente ter o tema na escola, eu faço parte do Direito na Escola, que leva a educação ambiental e leva o direito para essas escolas. Então, é tudo ligado à educação. Então, nós trabalhamos com pós-responsável e hoje a gente tem um projeto, que chama Projeto de Castração Ecológica. Como nós não temos recurso, nem de nada, né? A gente tem que lutar bravamente para sobreviver. Então, hoje, esse projeto meu, nós recolhemos tampinhas plásticas e lacres de latinha. Reciclamos esse material com o dinheiro da reciclagem. A ONG castra animais de pessoas carentes, pessoas que não têm condições, pessoas em situação de rua. Então, se quiserem nos ajudar, tem o nosso projeto, tem o Instagram também, que é Projeto Castração Ecológica, e pode ajudar doando ração. Eu sempre falo, Val, você quer o quê? Eu sempre venho na minha cabeça, ração. Porque a gente sustenta hoje, a ONG sustenta 38 animais sem ajuda de ninguém. Animais Até variados, cães e gatos. Cães e gatos. Os cavalos a gente conseguiu, né, emenda parlamentar, então a gente conseguiu apoio para manter esses animais aí durante 2 anos. E o animal doméstico é lutar bravamente. Como a gente não tem ajuda, a gente trabalha hoje com material reciclado, com tampinhas e lacres de latinha, para castrar esses animais de pessoas que não têm condições. Protetor é todo dia dando pulo. Né? Doutora Melisa, desculpa. Diga, pode Não, porque ela falou que ela faz palestras e tal, que né, o grande trunfo aí é a educação animal. Sim. Você faz palestras em escolas, que nível? Fundamental? Fundamental, criança, adolescente. Semana passada eu estava na faculdade lá de Sete Lagoas. Porque algumas faculdades já têm o direito Sim, dos animais, então, né? Mas já é bom, né? Pode ser a pedido, né, da instituição. Pode. Normalmente as pessoas chamam a gente para poder falar da questão do meio ambiente, né? A importância, os animais, mas principalmente hoje está em voga muita questão ambiental, né? Então, reciclar. Eu sempre falo que a gente só tem esse planeta, não tem outro. Então, você tem que preocupar com o que você come, com o que você veste. Isso né? A gente uma conscientização tem, exatamente, que tem que preocupar e comprar menos, ser mais, pensar verde. Consumo consciente, Consumo né, consciente. Então, é difícil, é difícil. Mas a gente, aos poucos, vai educando. E o mais difícil é educar o adulto. Exatamente. A criança Por isso aprende que mais fácil. eu falo assim, toda vez que eu vou, igual fui na faculdade, eu falo, educar vocês é complicado, porque, né, já tem uma formação, já tem uma ideia. Agora, a criança, quando você vai na escola, né, a recepção é outra, depois você fica tendo feedback, então... A própria Declaração dos Direitos dos Animais diz que Isso, deve de Cambridge. começar pelas crianças, que elas vão observar, vão compreender, respeitar e depois amar, vão ascendendo, vão crescendo. Tá formando Exatamente. Doutora Anelisa, sobre recursos, né? A Val estava falando, como é que o Ministério Público atua para dar apoio a essas iniciativas? Houve recentemente, né, a gente fez esse projeto que é o chamamento dos bichos, né, o chamado dos bichos, em que foram reunidos vários projetos, né, de ONGs que se cadastraram. Esse chamamento foi feito pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público, né, com verbas oriundas de compensação ambiental, com essas verbas referentes aos crimes ambientais, em especial aqueles, né, de maus tratos. E os projetos foram analisados e selecionados e existe, né, a intenção da doutora Luciana da gente continuar com esse projeto. A gente só precisa
de conseguir mais verba. Então, assim, a gente está vendo formas, né, de angariar verbas para que a gente dê continuidade a esse projeto. Quantos projetos atenderam Salvo me esse engano, chamamento? foram mais de 100. Não, que atenderam, sim. De Minas todo? De todos os protetores independentes ou ONGs que protetores fizeram independentes formulário que e fizeram, cadastraram, né? De toda Minas. No Instagram da Seda também, né? Que é Seda, @Seda, MPMG. A gente tem diretrizes para poder participar desse projeto e de todos os outros que a coordenadoria ela faz, né? Bem como divulga através do Instagram, a gente divulga as ações da Seda, a gente divulga a legislação, né, que vem sendo modificada cada dia, a gente divulga os projetos das instituições parceiras e não parceiras, ou seja, tudo que traz um pouquinho, né, de referente ao direito animal, a gente tenta fazer uma coletânea lá no Instagram da coordenadoria. Eu queria que se falasse um pouquinho sobre essa arrecadação de verbas, né? O Ministério Público tem fundos criados exatamente para destinar verbas a projetos, né? O Ministério Público tem o FUNEMP, né? Que é o fundo do Ministério Público cujas verbas referentes aos termos de ajustamento de conduta ou as compensações ambientais podem ser destinadas pelos promotores de justiça atuantes nas comarcas, mas ele tem uma gestão específica que não conta conosco da coordenadoria ou do CAOMA, né? Existe uma orientação de que os promotores destinem verbas para esse fundo e aí as instituições precisam fazer o cadastramento lá para ver se o conselho desse fundo aprova. Existe também, né, a previsão do Fundif, que é o Fundo, né, Coletivo Nacional, que a gente pode encaminhar verbas para lá, mas assim, na minha percepção como promotora, cada vez fica mais, assim, o Fundif é de muito difícil acesso. O FUNEMP a gente tem um pouco mais de acesso, mas a gente também, muitas vezes, a gente tem instituições parceiras, né, que o promotor da comarca, lá, né, do interior, às vezes ele trabalha já junto com essa instituição, ele faz um edital próprio para destinar essas verbas de compensação ambiental. Então, assim, a pessoa cometeu um crime ambiental, ela tem que, ela precisa de responder em 3 esferas, que a gente chama de esfera civil, administrativa e criminal. Então, ela não vai só responder por uma pena criminal. A gente precisa fazer avaliação desse dano, né? Desse que a gente chama também de dano moral coletivo, e avaliar as perdas ambientais que aquele crime gerou, e isso para além da compensação in natura, que a gente chama, né, que vai ter que reflorestar, existe essa indenização ao meio ambiente, né? Então, assim, muitas vezes esses valores que são revertidos ao FUNEMP, ao Fundif, por meio de acordos do Ministério Público ou a essas instituições parceiras, né, nas comarcas próprias. Nós temos exemplos dos desastres, né, em Mariana, exatamente, em Brumadinho, exatamente. em que animais foram atingidos, ficaram abandonados, né, perderam o local de moradia, as famílias. Vida, né? Perderam vida. Então, esses casos também fazem parte disso. Sim. E essa verba, então, pode ser destinada para projetos e organizações? Existe uma burocracia, digamos assim, né? A gente não pode simplesmente destinar a verba, né? Então, existem projetos, existem editais que são, muitas vezes, avaliados pelo fundo do Ministério, pelo FUNEMP, né? Que é o Fundo do Ministério Público. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, doutora Anelisa, Val, Maria Antônia. Obrigada por esse debate, né? Por essa conscientização que a gente está tentando fazer. A você que esteve nos assistindo, continue ligado aqui na TV MP, o Além das Montanhas é diário, sempre com assuntos de interesse social. Até breve.